Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de culto vespertino. Este é o último domingo em que nós não podemos nos encontrar presencialmente. Quer dizer que no próximo domingo, no culto da manhã, nós já poderemos estar alguns de nós presentes. Infelizmente ainda não é porta aberta para toda a gente. Temos algumas limitações, mas já poderemos estar no nosso local de culto. Mas domingo que vem, a esta hora, não teremos culto presencial e continuaremos a ter o nosso culto deste modo que temos tido agora, ou seja, através da gravação, através do YouTube, para que o irmão possa em casa assistir e todos nós iremos participar juntos. Este é o nosso tempo de meditação da Palavra do Senhor e também de adoração. E hoje nós queremos pensar sobre a disponibilidade que devemos ter para que o Senhor nos use para sermos a bênção que Ele quer que nós sejamos. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a mesma paixão que Jesus tinha, aquele sentimento de podermos ser usados nas mãos de Deus para abençoar os que estão à nossa volta. E é isso que vamos cantar no início do nosso culto. Que esta possa ser a nossa oração, que o Senhor nos dê um coração como aquele que Jesus teve. Nós estamos meditando sobre o Sermão do Monte.
E nós estamos a nos aproximar do fim e hoje nós vamos olhar para, digamos, a grande máxima do ponto de vista do ensino ético do Senhor Jesus. Ele estava explicando aos seus discípulos e ensinando a eles como é que os seus seguidores deveriam viver nos seus relacionamentos. E depois de mostrar sobre a dificuldade que isto podia eventualmente representar, ele instigou os seus discípulos a clamarem a Deus para serem capazes de viver aquilo que ele tinha acabado de ensinar. Esta parte da mensagem nós encontramos no capítulo 7, a partir do verso 7, com ênfase hoje no versículo 12. Vamos ler novamente Mateus 7, a partir do verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, porventura, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este versículo 12 é conhecido como a regra áurea, a regra de ouro de Jesus. O seu princípio ético mais importante. Aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-lhes vós também. É um princípio importantíssimo, simples, porque esta é uma das grandes capacidades de um bom professor. Através de uma afirmação simples, fácil de guardar, muita coisa está ensinada aí. Há bastante discussão a respeito da originalidade deste ensino de Jesus. E muitos dizem, Jesus não ensinou nada de novo, isso já existia, etc, etc. Bem, na verdade, a regra áurea que Jesus ensinou, ela era já muito antiga em termos de ensino de vários mestres, mas ela era ensinada sob o ponto de vista negativo. Por exemplo, conta-se, ou está escrito nos livros tradicionais chineses, que cerca de 500 anos antes de Cristo, Tse Kung perguntou ao seu grande mestre Confúcio como é que ele havia de se comportar, se havia uma regra de conduta que servia para toda a vida. E Confúcio respondeu ao seu discípulo, reciprocidade. O que não queres que te façam, não faz aos outros. Portanto, este era um ensino pela negativa. Algo muito parecido é encontrado, por exemplo, no ensino de Isócrates, filósofo grego, século IV a.C., Filon, cerca de 25 anos antes de Cristo, é encontrado no livro de Tobias, o livro apócrifo, escrito cerca de 200 anos antes de Cristo, e também está no Talmud. Há um episódio muito engraçado, podemos até dizer assim, curioso, que acontece ou pelo menos que se conta, das várias histórias entre os dois famosos rabis da época, o rabi Shammai e o rabi Hillel, sendo que Shammai era o conservador e Hillel era o considerado liberal. Dizem, há um texto no Talmud que diz, que um gentio se aproximou de Shammai e disse a ele, estou pronto para ser teu prosélito. Eu só peço uma coisa, que tu me consigas dizer tudo o que é importante na lei enquanto eu fico de pé em cima de uma perna. Shammai ficou muito zangado porque achou que ia estar uma expressão de desrespeito por parte deste gentio e pegou a sua vara, que ele usava talvez para se apoiar, e bateu no gentio, mandando-o embora, considerando-o como um homem insolente e sem respeito para a lei de Deus. O gentio saiu dali e foi ter com Hillel. Chegou para Hillel e disse a mesma coisa. Estou pronto para ser teu prosélito. Se tu fores capaz de me dizer tudo o que é importante na lei, enquanto eu fico em pé em cima de uma perna. O texto diz que Hillel respondeu assim, o que não gostarias que te fizessem, não faz aos outros. Isto é a lei, o resto é comentário. Vai e aprende. Bem, percebemos então que o ensino do ponto de vista negativo já existia e nós podemos dizer que ele era conhecido e evidentemente tem o seu valor. É um bom princípio. E podemos dizer que se um homem bom fizer algum esforço, pode utilizar a sua capacidade pessoal, ou seja, a sua vontade própria, e se disciplinar bastante, talvez ele consiga viver este princípio que é dado pela negativa. Porque é um princípio que tem a ver com não fazer, tem a ver com evitar. É um princípio que tem a ver com abstenção. Simplesmente evita não fazer. Não contes mentiras, não batas a ninguém, não trates com desprezo. Ótimo, podemos dizer que de alguma maneira é até útil.
Só que Jesus não nos deixou um princípio pela negativa. Jesus trabalha ao contrário. Jesus trabalha pela positiva. Então, tendo em conta todos aqueles princípios simples que nós temos vindo a ver ao longo destas semanas sobre o ensino de Jesus aqui, nós poderíamos resumir este com: faz primeiro. Jesus não está simplesmente a dizer aos seus discípulos para evitarem alguma coisa ruim. Ele está a incentivar os seus discípulos para, de forma proativa, para de forma decisiva, para de forma intencional, fazerem o bem aos outros. Primeiro, sem estar à espera que alguma coisa aconteça. Não é uma vida reativa, é uma vida proativa. Jesus já tinha trabalhado as grandes negativas do decálogo, da lei dos 10 mandamentos, procurando mostrar o aspecto positivo e a importância destas coisas. Por exemplo, Jesus tinha trabalhado os nãos do decálogo e tinha mostrado que eles eram muito mais profundos. Não matarás. E Jesus disse, não é só não matar, é uma questão de respeito, é uma questão de valorização da vida do outro. Não é só não matar, é não odiar, é não falar palavrões, é não dizer palavras negativas contra o outro, é respeitar a sua posição, é valorizar a vida que o outro tem. Não é só não adulterar, é respeitar e valorizar o casamento do outro, é ser fiel ao seu próprio casamento, é controlar a sua própria vista. Não é só não cobiçar, é estar satisfeito com aquilo que tem, é ser grato a Deus pelas bênçãos que tem recebido. Ou seja, Jesus pega aquilo que é um ensinamento pela negativa e ele nos explica que aquilo que ele realmente ensina é muito mais profundo e vai muito além do que apenas o aspecto negativo que diz não faça as coisas. Nós temos que lembrar que esta máxima tem a ver com relacionamentos e tem a ver com o reconhecimento da limitação humana. Jesus acabara de nos dizer que era pela oração que nós podíamos receber aquilo que precisávamos de Deus. Ele tinha-nos mostrado que ninguém consegue viver o ensino que ele está a dar se não receber esta capacitação do próprio Deus. É por isso que no contexto em que ele está a falar sobre as dificuldades de não julgar, de avaliar os seus erros primeiro, de ser capaz de caminhar junto com as pessoas no seu próprio ritmo, ele diz, olha, isto é difícil, então pedi e dar-se-vos-á. Orem. Jesus está a dizer nesta máxima a respeito da ética que ela é o resumo da lei. Mas é interessante nós verificarmos que há um outro ensino de Jesus que também ele disse que era o resumo da lei. Ou seja, uma coisa equivale à outra. Do que é que estamos a falar? Episódio conhecido. Um escriba aproximou-se de Jesus e colocou a Cristo a grande pergunta que existia entre todos os mestres da época. Mestre, qual é o principal dos mandamentos? Lembrem-se que isto era uma questão que era um grande debate entre as várias escolas, porque havia centenas de leis e havia muita discussão, com muitas razões e muitas bases para dizer esta lei é mais importante, aquela lei é mais importante. E então o que é que Jesus respondeu? Ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 38 a 40. Reparem, a lei e os profetas. E o que é que Jesus disse? Façam aos outros o que vocês querem que vos façam. Esta é a lei e os profetas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, amar o próximo como a nós mesmos, nas próprias palavras de Jesus e no seu ensino, significa faz primeiro a eles aquilo que tu gostarias que te fizessem a ti. Mas repare, o ensino filosófico dado pelos grandes mestres do passado coloca todo o peso disto em relação ao homem. Mas aqui nós não estamos a colocar o peso sobre o homem. Jesus está-nos a ensinar que o peso não está sobre a nossa capacidade humana, mas começa pela nossa relação com Deus. Vamos voltar ao ensino. Jesus disse, deves amar o próximo como a ti mesmo. Este é o resumo da lei e dos profetas. Mas não foi aí que ele começou. Ele começou dizendo, o primeiro mandamento é, ama a Deus acima de todas as coisas. E depois, semelhantemente, ama o próximo como a ti mesmo. Faz a eles o que tu gostarias que te fizessem a ti. Jesus está a ensinar-nos que tudo começa por Deus, porque é aí que tem que começar. Nós não somos capazes
de viver o ensino de Jesus enquanto nós não tivermos a experiência daquilo que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas. Antes de nós podermos viver o reino de Deus, nós precisamos experimentar o reino de Deus. Por isso Jesus dizia a Nicodemos, grande mestre, muito conhecedor, primeiro tens que nascer de novo. Tens que nascer do Espírito. Tens que começar uma relação com Deus. Tens que ser salvo, regenerado. E só quando isto acontecer, cheio do amor, cheio da graça que Deus quer trazer e traz à vida de cada um, então aí, nessas circunstâncias, tu vais poder fazer a diferença e cumprir a lei e os profetas, nesta forma simples que Jesus está a dizer, faz ao outro aquilo que tu queres que te façam a ti. Se olharmos bem, vamos reparar que agora que estamos chegando ao fim do sermão, parece que de alguma maneira Jesus voltou ao princípio. Vamos recordar, Jesus começou esta mensagem falando sobre os bem-aventurados, os felizes. Estes são aqueles que andam com Deus. Quem consegue viver desta maneira que Jesus está a ensinar do ponto de vista ético? Aquele que é feliz com Deus. Aquele que experimentou uma vida com Deus. E sendo feliz com Deus, ele é quem? Ele tem um coração humilde. Ele é manso. Ele é justo. Ele é misericordioso. Ele é limpo de coração. Ele é pacificador. Certamente esta pessoa vai ter uma capacidade de viver em relação aos outros de maneira diferente. Porque ele foi tocado por Deus. Ele sentiu os seus próprios erros. Então, quando o ensino diz comece por si mesmo, avalie a sua vida, reconheça que não consegue com as suas forças, então clame e busque. Ele está nos dizendo que nós precisamos ir a Deus primeiro para receber dele a capacidade de vivermos desta forma. O homem é naturalmente egoísta. Não vale a pena nós tentarmos dizer que nós não somos, porque todos somos. Faz parte da marca do pecado sobre nós. Nós naturalmente nos preocupamos primeiro conosco. Nós colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar. Os nossos desejos e não só necessidades em primeiro lugar. Naturalmente o homem, no pecado, o homem sem Deus, pergunta em relação a todas as coisas, o que é que eu ganho com isto? Que vantagem eu tenho nesta situação? O homem natural classifica as pessoas à sua volta de acordo com a utilidade que tem. Esta pessoa é bastante útil para mim. Ótimo. Esta pessoa não traz grande vantagem. Qual é a utilidade que eu tenho de perder o meu tempo com esta pessoa? Ela não pode retribuir. E Jesus ensinou aos seus discípulos, se vocês fazem as coisas apenas àqueles que podem retribuir, onde está o vosso valor? Se vocês apenas convidam à vossa casa aqueles que depois vão convidar para dar um banquete de mesmo nível, onde está o valor? Se vocês apenas fazem o bem a alguém que vai poder devolver o mesmo bem para vocês, onde está o valor? E Jesus diz, façam aqueles que não podem retribuir. Façam por apenas amor verdadeiro, por realmente querer ajudar. E naturalmente nós vemos que isto está acima da capacidade humana. O filósofo acha que o homem, com a sua própria força de vontade, deve cumprir isto. Por isso, o máximo que ele consegue ensinar é este ensino pela negativa. Jesus nos diz que as nossas vidas devem ser proativas. Nós devemos viver sobre o conceito de que cumprir a vontade de Deus aqui na Terra é ser uma bênção para a vida daqueles que estão à nossa volta. Não é perguntar o que é que eu ganho com isto, mas como é que eu posso abençoar com isto. Não é olhar para a pessoa pensando o que é que esta pessoa tem de vantagem para mim, mas olhar para a pessoa pensando como é que eu posso ser útil para esta pessoa. Pense bem, é ou não é agradável quando você vai ao encontro de alguém e a primeira coisa que você ouve desta pessoa é como posso ajudar? Como posso ser útil? Isto imediatamente nos abre o coração para perceber que há aqui alguém disponível. E Jesus está a ensinar aos seus discípulos que um verdadeiro cristão é alguém que vive desta maneira, porque foi assim que Jesus viveu. Lembrando que o contexto deste capítulo até aqui e o contexto deste versículo é exatamente esta questão dos relacionamentos, vamos perceber como é que isto se aplica. O capítulo 7 tinha começado com uma afirmação clássica, não julgueis. Então, pegando esta afirmação e juntando a este ensino de Jesus, o que é que nós encontramos? Façam aos outros aquilo que vocês querem que seja feito com vocês. Ou seja, não julguem precipitadamente. Se vocês têm que fazer algum tipo de julgamento, então façam um julgamento com todo o cuidado. Como é que eu gostaria que as pessoas me avaliassem? Eu gostaria que as pessoas me avaliassem com todo o respeito. Que me avaliassem tendo em conta o contexto.
que ouvissem as razões pelas quais as coisas foram feitas, que tentasse perceber quais foram as minhas intenções, que compreendessem as circunstâncias atenuantes, que me dessem o benefício da dúvida, que me dessem espaço para respirar, que me permitissem defender, argumentar, que me perdoassem quando estou errado, que me ajudassem a recuperar quando eu falho e caio. É assim que eu gosto, ou é assim que eu gostaria que as pessoas tratassem comigo em termos de julgamento. Então, se é assim que eu quero que me julguem, então é assim que eu tenho que julgar os outros. Esta é a maneira correta que Jesus nos ensina a julgar. Depois nós vemos que Jesus diz: começa por ti mesmo, avalia os teus próprios erros e então corrige a tua vida. Começar por avaliar os nossos pecados e corrigi-los, mas também analisar, começando por nós mesmos, aquilo que nós queremos para as nossas vidas. E então perceber que aquilo que nós queremos para nós é aquilo que nós devemos querer para os outros. E o que é que nós queremos? Nós queremos ser respeitados. Nós queremos ser valorizados. Nós queremos ser ajudados. Nós queremos ser alvo de carinho e de afeição. Todos nós queremos ser ouvidos. Tão bom quando encontramos alguém que está disponível para parar e durante 1 hora ou mais simplesmente ouvir o nosso desabafo. E faz tão bem, apesar de que a pessoa não fez nada a não ser ficar ali a ouvir-nos. Nós queremos ser auxiliados. Alguém que se disponibiliza a usar os seus recursos, o seu conhecimento, o seu tempo para estar connosco. Nós queremos ser consolados. Nós queremos ser animados. Quando nós estamos de ombros caídos, quando as dificuldades e as tribulações nos assolam, nós queremos quem esteja ao nosso lado e nos sirva de apoio. Nós queremos quem nos encoraje. Nós queremos quem nos elogie. Quem olhe para aquilo que nós fazemos e dissemos: olha, ficou tão bom. Olha, isto foi tão bonito. Olha, isto é mesmo aquilo que era preciso. Tu tens mesmo talento nesta área. Nós queremos ser corrigidos quando precisamos com mansidão. Até podemos aceitar pessoas que nos corrijam, mas com uma palavra sábia e suave. Nós queremos ser perdoados quando falhamos. Nós queremos ser restaurados com paciência. Nós queremos que as pessoas se coloquem no nosso lugar e olhem através dos nossos olhos. Nós queremos que nos entendam. Nós queremos que nos amem. Aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-lhes vós também. É muito provável que, chegando a este ponto da mensagem, novamente, e como tantas outras vezes ao longo desta mensagem, nós suspiremos e digamos para nós mesmos: Senhor, é muito bonito, mas é muito difícil. Nós não conseguimos viver isto. É exatamente por isso que, no meio do ensino sobre o julgamento e a forma de relacionar, e o grande princípio ético, Jesus tinha colocado aqueles versículos que não estão deslocados, estão no lugar certo, em que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ele sabia das nossas limitações. Ele conhece os nossos corações e sabe das nossas dificuldades. É por isso que ele nos ensinou a orar. Não é só para pedir as nossas necessidades ou clamar ao Senhor pela nossa lista de compras, mas por pedir ser cheios do Espírito Santo, pedir a capacidade de viver como Jesus viveu. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida que não está centrada em nós mesmos, mas que, centrada nos outros, experimenta a mão de Deus agindo e fazendo a diferença nos nossos problemas. Tantas e tantas vezes. Nós experimentamos que, quando estamos concentrados em abençoar outros, as bênçãos do Senhor chegam. E Ele toma conta de nós. E Ele resolve as nossas dificuldades. Mas vidas vividas desta maneira são vidas que são imitação de Jesus, porque Jesus não veio ao mundo para si. Ele não viveu a sua vida para si, mas Ele viveu cumprindo a vontade do Pai e Ele viveu para a nossa salvação. Por isso, Ele pôde chegar ao fim da sua vida e dizer: está consumado. Missão cumprida, Pai. Eu não perdi o foco da razão pela qual estava aqui. Eu vivi para os outros ao ponto de dar a minha vida, de morrer por eles, de derramar o meu sangue. E agora eu posso dizer: aquilo que eu tinha para fazer está feito. Meus irmãos, que vida! E nós somos cristãos. Somos chamados a ser imitadores de Jesus. Viver com a mesma paixão por cumprir a vontade do Pai. E com a mesma paixão por ser bênção para aqueles que estão à volta.
Percebendo que uma vida cheia não é valorizada pela quantidade de conhecimento que temos, ou de títulos que temos, ou de dinheiro que temos, ou de casas que temos, ou de posses que temos, ou da importância diante das pessoas. Uma vida valorizada aos olhos de Deus é aquela que abençoou. Quando Pedro foi chamado para o funeral de Dorcas, que ele acabou por depois ressuscitar, ele foi cercado de pessoas que lhe mostravam, ora, o que ela fez por nós. E que feitos Dorcas tinha feito? Roupas. Porque ela sabia costurar e ela fazia com as suas mãos coisas simples para poder ajudar os que estavam à sua volta. A vida digna de uma discípula de Jesus. Aquilo que quereis que os outros vos façam. Não fiquem à espera. Sejam proativos, façam vocês mesmos. Abençoem primeiro, não sejam reativos. Esta deve ser a nossa oração. Deve ser aquilo que está a encher os nossos corações. Como o cântico que vamos cantar agora. Este hino bonito, que nos lembra aquilo que Jesus fez ao juntar os seus. E como Ele fez, nós também somos chamados a fazer. Jesus, tu reuniste os teus amigos e lhes lavaste os pés com todo amor. E enviaste-os logo após entre os perigos de um mundo desumano e sem calor. Também pediste que esse teu exemplo se repetisse em nós e que ao invés de nos fecharmos em teu santo templo, saíssemos lavando outros pés. A vida tem estradas poeirentas, por isso vem os pés a Deus lavar e dá-nos mãos que ajudem nas tormentas os que sem Cristo vivem a chorar. Senhor, que os nossos pés assim lavados nas tuas fontes de águas serenais indiquem sempre a cura dos pecados e brilhem sobre os montes mais e mais. Que as nossas vidas possam responder a esta oração que acabamos de cantar. Cheios da mesma compaixão, misericórdia, da mesma atitude de serviço do nosso Mestre. Vivermos como verdadeiros exemplos, sermos cópias de Jesus aqui no mundo. Este é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra sempre rica, por princípios diretos e claros, Senhor. Eles nos ultrapassam. Nós precisamos da Tua graça. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, da Tua misericórdia. Faz transbordar a Tua graça em nós para que possamos alcançar aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos, Pai, viver vidas que não são de vingança e de reação negativa, mas vidas proativas que chegam junto aos outros, que olham com o desejo de abençoar e que agem e falam para poder deixar o perfume de Jesus Cristo. Nós te rogamos isto, Pai. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, por ter estado connosco. Neste dia do Senhor, dia abençoado, em que nós olhamos e meditamos na Sua palavra, que ela possa encher o seu coração e ajudar a guiá-lo no início desta nova semana. Que a graça e a paz do Senhor permaneça com cada um de nós.